Josué ordenou ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, porque o Senhor faz presente em nosso meio. E nós, Senhor, te louvamos e te adoramos por tua bondade, por tua graça e misericórdia. Precisamos ouvir a tua voz. Fala, ó Espírito Santo de Deus, para te conhecer, para te adorar, mas para te servir, em nome de Jesus. Amém. Um chamado à santidade, o primeiro passo para se apropriar das promessas de Deus. É interessante que, se você já leu o livro de Josué, você sabe que Josué, ele é o auxiliar de Moisés. Deus, ele tem um propósito, tem uma missão para a vida de Moisés. Moisés chega ao final da sua missão, da sua vida, envelhece, morre, e Deus, ele levanta agora Josué, aquele que foi auxiliado, treinado, educado por Moisés. Quem sabe você nessa noite é alguém que está sendo treinado, é alguém que está sendo discipulado, é alguém que está aprendendo a palavra de Deus, alguém que está sendo instruído pelo Espírito Santo de Deus. E Deus, ele não somente usa aqueles que estão no pódio, no primeiro lugar, aqueles que estão em destaque, os pastores e diáconos ou líderes. Deus, ele está desejoso de usar cada homem, cada mulher que se coloquem à sua disposição. Por isso que nessa noite, ouvindo o louvor da irmã Uel, nós paramos para pensar que a vida do crente é uma decisão. Seguir a Jesus implica em posicionamento de coragem, de fé e de resolução. É uma decisão para a vida, mesmo que isso implique em perseguição, em chacota, em piada, mas é uma decisão em vida. A santidade, ou seja, compreender ou experimentar mais de Deus, implica em mudança interior. Experimentar a Deus, conhecer a Deus, de fato, conhecer mais da vontade de Deus, implica em transformação pessoal. Eu te faço uma pergunta nessa hora: o quanto você já sabe da vontade de Deus, dos planos de Deus? Será que você ainda está na superficialidade, entendendo que Deus, ele me ama e isso é suficiente? E quero dizer nessa noite que conhecer, estudar, ler mais a Bíblia Sagrada e se aprofundar na vontade de Deus implica em transformação de vida. Se você conhece pouco da Bíblia, pouco dos planos de Deus para a sua vida, você está num estágio ainda inicial e superficial para o que Deus quer fazer em sua vida. Você pode ter 30, 40, 50 anos de crente, mas ainda pode estar vivendo na superficialidade. Deus deseja transformar em muito a vida de cada crente ao passo que ele torna-se conhecedor da sua vontade. Então, Josué, sabendo a vontade de Deus, os planos de Deus para a sua vida e para o povo de Deus, chega diante do povo de Deus e diz: vocês precisam tomar uma atitude na vida, vocês precisam mudar de posicionamento, ter uma postura de compromisso, de responsabilidade. No ano de 2025, não importando o que passou, quem sabe a falta de leitura, a falta
dedicação da palavra, dedicação à oração. Quem sabe o ano de 2024 foi marcado por muitos empecilhos, barreiras e batalhas, dificuldades, mas o ano de 2025 deve ser um ano para experimentarmos o favor gracioso de Deus à medida que conhecemos mais a Deus. E quanto mais conhecemos a Deus, Ele nos leva a sermos transformados por Ele. Então, santidade fala sobre o caráter de Deus. Santidade fala sobre a pessoa de Deus. Santidade fala sobre o aspecto natural de Deus. É interessante que quando nós não conhecemos uma pessoa, nós queremos entender o seu gesto, seu comportamento, suas atitudes, muitas vezes até saber coisas curiosas da sua vida, do seu aspecto pessoal, para conhecer mais a respeito dessa pessoa. A Bíblia diz que conhecer e experimentar mais de Deus implica em saber que Ele é santo. Deus é santo e exige de cada um daqueles que creem nele, em suas promessas, um comportamento diferente. Por isso que o ano de 2024 passou, estamos no ano de 2025 e a pergunta é: você está disposto a crescer no conhecimento da palavra de Deus? Crescer através do poder da oração, crescer através dos relacionamentos, quando a igreja se reúne? Isso implica em compreender quem é Deus. Deus, Ele é santo e Ele exige um comportamento em santidade, em santificação. Por isso que Josué, ele chega diante do povo, ele olha para o destino, ouve a voz de Deus, sabe da grande responsabilidade de levar o povo a atravessar o Jordão, porque Deus fala ao coração dele no capítulo 1, em que o texto, o livro de Josué, que descreve o seu nome, Deus ele fala ao coração de Josué, dizendo: Josué, eu tenho uma missão para você, eu tenho um compromisso para você. Você vai levar esse povo, conduzir esse povo, vai passar pelo Jordão, vai abrir-se o Jordão, as águas serão separadas, como que uma parede de um lado e do outro, e o povo vai passar por meio dessas águas. Você vai conduzir o povo para experimentar mais das minhas promessas e saber quem eu sou. Mas eu peço que você chegue diante do povo e fale da minha vontade, antes de eu promover as bênçãos e entregar todas as promessas. Diga ao povo que é necessário santificar, pois amanhã farei maravilhas entre vocês. Josué capítulo 3 relata o momento em que o povo de Israel se prepara para atravessar o rio e entrar na terra prometida. A caminhada de cada crente em Cristo Jesus é uma caminhada para atravessar o Jordão. Quem sabe seu Jordão seja algum tipo de perseguição. Quem sabe seu Jordão seja algum mal-estar que está acontecendo em sua casa, em seu lar, porque seus filhos não são ainda conquistados para Cristo. E você vive conflitos no seu lar, na sua casa. Uns querem uma coisa, outros querem outra coisa. Não há uma unanimidade, uma perfeita comunhão, porque é uma divisão no lar, uma separação, desejos diferentes nos corações. Mas eu te pergunto nessa hora, você sabe para onde você está caminhando? A Bíblia chama isso de
caminhar para alcançar as moradas celestiais, caminhar para alcançar a presença de Deus, para viver com Deus plenamente, mas ainda em vida nessa terra passamos por duras provas e situações difíceis. Para alcançar a promessa de Deus, precisamos mudar de vida. Para experimentarmos as promessas de Deus, precisamos mudar de comportamento. Quem sabe nessa noite você esteja dizendo: Deus, Ele é amor e Ele me ama tanto que Ele vai me levar do jeito que eu sou até a sua presença para morar com Ele no céu. A Bíblia diz que isso é uma mentira de Satanás. O que a Bíblia nos ensina é que para experimentar as promessas de Deus, para experimentar as bênçãos de Deus, eu preciso tomar uma atitude de caminhar com Deus em compromisso, pois o povo, segundo o relato de Josué, foi chamado a viver a santificação, e esse chamado destaca a necessidade de uma postura correta para vencer os conflitos pessoais na vida e vivenciar os propósitos de Deus para cada um de nós. Por isso, em primeiro lugar, santifique-se, é o chamado de Deus para mim e para você no ano de 2025. Santifique-se. A santificação no texto, no hebraico, significa separar-se para Deus. É impossível alguém servir a Deus e servir a prostituição. É impossível servir a Deus e servir ao adultério. É impossível alguém servir a Deus e viver ainda no mundo das trevas. É impossível servir a Deus e ter comunhão com as coisas que Deus reprova. Por isso que a palavra santifique-se, santificação, exige purificação, não só mudança externa, mas mudança de dentro para fora. Mas em segundo lugar, quando o texto diz: amanhã o Senhor fará maravilhas, a promessa de Deus é condicional, ou seja, Deus ele está disposto a nos abençoar. Deus está disposto, pronto, a derramar das suas bênçãos sem medidas sobre as nossas vidas. E o texto diz que é urgente o favor de Deus sobre as nossas vidas. Porém, para experimentar a graça, o favor, a misericórdia de Deus, precisamos viver uma vida de obediência a Deus. O povo precisava espiritualmente experimentar quem de fato era Deus e a sua vontade para a vida deles, para assim testemunhar um relacionamento com Deus do jeito que Deus ele imprime, deseja e espera de cada um daqueles que se aproximam da sua presença. Mas em terceiro lugar, antes de atravessar o Jordão, ao comando de Josué, a presença da arca como guia reforçava a importância de seguir a liderança divina. É interessante que no texto de Josué capítulo 3, diz o escritor, no verso 3 dias depois os oficiais percorrerão o acampamento e darão ordem ao povo quando virem a arca da aliança, que representa a presença de Deus, e os sacerdotes e levitas carregando a arca saiam das suas posições e sigam a arca, sigam a presença de Deus. As bênçãos de Deus estão reservadas para aqueles que obedecem a Deus. As bênçãos de Deus estão reservadas para aqueles que desejem
servir a Deus de todo entendimento, toda força e todo o coração. As bênçãos de Deus estão preparadas para serem outorgadas, oferecidas para aqueles que desejem ter uma experiência profunda e um relacionamento de um compromisso íntimo com a presença de Deus. Santificar-se significa retirar das nossas vidas o que desagrada a Deus, limpar a nossa mente, limpar o nosso coração, mudar de atitudes, mudar de comportamento. Quem sabe seja falta de perdão, quem sabe seja falta de um acolhimento, um abraço, um olhar sincero, um desejo de viver plenamente para não só conquistar coisas no mundo, mas para viver sendo usado por Deus para abençoar os outros. Santificar-se implica em retirar da vida o que desagrada a Deus. Quem sabe nessa noite seja o orgulho, seja desejos que nos fazem estar motivados na vida, mas que desagradam a Deus. Santificar-se fala sobre o desejo de se alinhar com Deus. Deus é santo, chegar-se diante de Deus implica em corresponder o desejo e a sua vontade. Por isso que Jesus, na altura da cruz, entregou a sua vida, ofereceu sangue inocente, puro, justificando todos quantos iriam crer por meio do seu sacrifício, para nos preparar diante de Deus um perfeito caminho de entrega e submissão totalmente a Deus. Santificação, santificar-se, implica em abrir mão daquilo que pode até estar promovendo prazer e alegria ao teu coração, temporariamente. Mas quem sabe nessa noite, você precisa abrir mão daquilo que te dá prazer, mas que está contra a vontade de Deus. Por isso, confie, deseje posicionar-se diante de Deus em uma fé que agrada e satisfaz a Deus, crendo em plenamente no favor de Deus para experimentar mais da sua presença. Josué declarou com convicção: o Senhor fará maravilhas, mesmo sem saber como o rio seria atravessado. O povo foi chamado a confiar em nossas tempestades e desafios. Deus nos chama a crer que Ele agirá, mesmo quando não vemos o caminho à frente. Deus estava cuidando de Josué, Deus estava cuidando do povo, Deus estava diante, indo à frente do povo para promover livramento, salvação e também proteção ao povo, à medida que o povo correspondia à vontade de Deus em separar-se daquilo que não agrada a Deus. Quem sabe nessa noite você esteja dizendo: eu sou o autor da minha vida, eu sou dono da minha vida, a minha vida me pertence. Mas eu quero te dizer nessa noite que isso é perigoso, se posicionar sobre essa falsa verdade. Nós somos criados por Deus. Aquele que é crente na fé em Cristo Jesus é gerado por Deus, pelo poder do Espírito Santo, para viver a vida de Deus. Por isso que é importante fazer um exame pessoal nessa noite. Como eu tenho vivido, mesmo crente, como eu tenho me relacionado com Deus, como eu tenho me comportado diante da criação de Deus, como eu tenho
experimentado a vontade de Deus. Josué capítulo 3, verso 5 nos ensina que a santidade é o primeiro passo para experimentarmos as promessas de Deus. Promessas de Deus não é carro, promessa de Deus não é casa. Porque tem crente que diz que promessa de Deus é casa, é carro. Promessa de Deus também não é coisas materiais e físicas. Deus, ele deseja abençoar cada filho, cada filha, mas a promessa de Deus se chama a presença de Deus. Nós vivemos essa vida para conhecermos e experimentarmos a Deus e reconhecermos nossos pecados, voltarmos urgentemente para a pessoa do Senhor Jesus, para Ele purificar e perdoar os nossos pecados. A promessa de Deus para a vida de um crente se chama a presença do Espírito Santo de Deus. Se você tem uma casa, se você tem um carro, tem uma moto, tem condições na vida, tem um bom salário, se você tem saúde, mas se você não tem um relacionamento com Deus, se você não tem a presença do Espírito Santo, você está em uma condição de morte espiritual. E Deus, ele não quer que ninguém morra, mas que tenham vida. Por isso que em João 3,16 diz que Deus, ele entregou a Jesus para nos purificar. Só há um meio de nós nos santificarmos, de nós purificarmos as nossas vidas, de estarmos diante de Deus de uma forma que agrade a Ele, é olhando para Jesus, vivendo segundo os passos de Jesus, tendo um compromisso com Jesus diariamente de ser moldado e transformado por um relacionamento com Deus. Simples assim. Por isso que nessa noite nós vamos fechar nossos olhos e você vai falar com Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos perdão por nossos pecados. Ó Deus, quem sabe sejam pecados de adultério, pecados, Senhor, de prostituição, pecados, Senhor, de desejo nos olhos, pecados, Senhor, de juntar coisas nessa vida. Ó Deus, quem sabe, Senhor, nossas vidas estejam cheias, Senhor, de tantos prazeres e deleites, mas que não estão indo ao encontro do verdadeiro prazer e da alegria, e que o Senhor, de fato, tem verdadeiro prazer. Mas ajude, Senhor, a cada um, ó Pai, aqui nessa noite, o Deus, a confessar seus pecados, o Deus, diante de Ti, e assumir um compromisso, a andar pela fé, o Deus, a rejeitar os seus pecados, o Deus, e assumir um compromisso com Jesus para experimentar a verdadeira vida que há na presença do Espírito Santo de Deus. Deus, que essa noite seja uma noite de decisão, de purificação, Deus, de buscar se aproximar de Deus, rejeitando o que Deus detesta e amando o que Deus ama. Que assim seja, em nome de Jesus, amém.